Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Física e nessa aula nós vamos ler as leis da reflexão e os espelhos planos. Vamos para o nosso primeiro exercício. Trace o raio refletido para os seguintes esquemas. Então aí na letra A ele dá o raio incidente que faz 45 graus com a normal. Vamos dar uma revisão sobre esse assunto, tá? Então aí a gente pode ver que nós temos um espelho plano e nós vamos acrescentar uma fonte de luz. Quando essa fonte de luz é acesa, ela vai começar a gerar um raio, que a gente chama de raio incidente, que é o raio que chega no espelho. No ponto em que ele toca o espelho, a gente vai chamar de ponto de incidência. E é nesse ponto que vai sair o raio refletido, certo? E a partir das leis da reflexão, nós vamos dizer que tanto o raio incidente como o raio refletido vão ser coplanares, estarão no mesmo plano. Já a segunda lei da reflexão vai dizer que o ângulo incidente vai ser igual ao ângulo refletido. Lembrando bem que o ângulo incidente e o ângulo refletido, a gente sempre é considerado a partir da linha normal, que é a linha que faz 90 graus com a superfície do espelho, certo? Sabendo disso, a gente já pode resolver o nosso exercício. Então, se nesse exercício o raio incidente faz um ângulo de 45 graus com a normal, então o ângulo de reflexão também vai ser de 45 graus. Então, dessa forma, a gente pode desenhar o raio refletido. Na letra B, o que muda é que agora o espelho está na vertical e ele também já dá o ângulo de 30 graus, aí, que é o ângulo incidente. Então, para eu descobrir qual vai ser o ângulo do raio refletido, é apenas usar o mesmo ângulo, já que o ângulo incidente é o mesmo valor do ângulo refletido. Então, se a gente for desenhar o refletido, ele vai ter 30 graus em relação à normal. Já na letra C, veja que o raio incidente está perpendicular ao espelho. Então, a única coisa que vai acontecer é que o raio refletido vai voltar na mesma direção, porém em sentido contrário. No caso, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão é zero nesse caso. E na letra D, a gente só tem que prestar atenção que esse ângulo de 10 graus não representa o ângulo incidente nem o de reflexão. Temos que lembrar que o ângulo incidente ou de reflexão sempre vai estar em relação à normal. Nesse caso, o ângulo de incidência vale 80 graus. Então, se o ângulo de incidência é de 80, o ângulo de reflexão também vai ser de 80. Na questão 2, ele pede, determine a altura H indicada na figura. Então, ele quer essa altura aqui, ó, quer medir essa altura. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou precisar saber o valor de alguns ângulos, porque aqui, como eu sei, ó, veja que essa figura aqui forma um triângulo. Então, a partir disso, eu posso utilizar o conceito, por exemplo, de tangente para resolver esse valor de H. Se eu souber qual é o valor desse ângulo, vou chamar aqui de ângulo alfa, eu posso dizer que tangente de alfa é igual ao cateto oposto, que é H, dividido pelo cateto adjacente, que vale 5. E como é que eu vou descobrir esse ângulo alfa? Olha aqui a informação que ele me dá. Ele está dizendo que o ângulo de reflexão é 30. Então, se o ângulo de reflexão é 30, o ângulo de incidência também vai ser 30, certo? Como eu sei que a normal é perpendicular ao espelho do plano, que forma 90 graus, então, se essa parte mede 30, quanto é que falta para 90? No caso, falta 60. Então, o ângulo alfa é de 60. Então, eu vou fazer que tangente de 60 é igual à altura dividido por 5. Quanto é o valor de tangente de 60? Nesse caso, vale raiz de 3. Eu só substituir e agora eu posso resolver. Isolando H, eu vou ter que H é igual a 5 raiz de 3, que esse é o valor da altura. Na questão 3, ele pede, dado a figura, calcule o ângulo de incidência. No caso aí, quem pode olhar pode dizer, é o 25 logo. Mas como a gente sabe, o ângulo de incidência ele é medido a partir da normal. No caso, como a normal é perpendicular ao plano do espelho e faz 90 graus, se eu já tenho 25, então meu ângulo de incidência é de 65 graus, certo? Na letra B, ele pede o ângulo de reflexão. Como a gente sabe que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, o valor do ângulo de reflexão também é de 65 graus. Espero que vocês tenham gostado e nas próximas aulas a gente continua com os exercícios.